Um rapaz que havia se afastado da fé contou que, durante um show da cantora Lady Gaga, teve uma experiência marcante. Ele ouviu a voz de Deus e foi profundamente tocado, chorando em arrependimento no meio do evento. Eu faço parte do número de cristãos desviados que estavam presentes naquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas para o show da Lady Gaga. Eu não vim aqui manifestar hipocrisia. Para minha carne, o show foi ótimo. Para o meu espírito, o Senhor me deu essa experiência aqui. Em um determinado momento durante o show, tocando músicas na qual eu não conhecia, eu agachei. Que o Espírito Santo bradou no meu pensamento: foi essa multidão que eu te prometi? As lágrimas tomou conta dos meus olhos e eu comecei a orar, pedindo a Deus misericórdia e perdão por toda aquela multidão. Eu senti uma força espiritual e o Espírito Santo colocou o Salmos 103 nos meus lábios, na qual eu parei na parte que diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O oprimido, ele realmente é oprimido, ele não cava pela opressão. E ali eu entendi que o Senhor manifestaria as consequências do ato desse show, mas ele guardaria quem realmente está em fraqueza numa batalha espiritual. Mas essa misericórdia não vai se estender para quem está cavando a sua própria opressão espiritual. Eu fui para a oração da igreja agora, fiz uma aliança de fogo com o Senhor para que eu me reposicione para quem se deve a minha adoração. E isso não se compete ao que o outro vê, ao que ele quer que eu pare de pecar, mas isso se dá aos limites que eu não posso ultrapassar. E no final desse culto, dessa oração de hoje, Deus falava comigo que ele não permitiu esse atentado no show da Lady Gaga, porque dessa vez ele não vai permitir que as pessoas interpretem que é vingança de Satanás. Saberão que é justiça de Deus. No podcast Eu Acredito, os pastores Fábio Santos e Carlos Cardoso discutem o caso do jovem e compartilham suas visões sobre as consequências espirituais que podem atingir o Brasil após o show de Lady Gaga. Rapaz, como afetivo, ele estava falando que ele estava no show, ele acompanhou, disse que ficou maravilhado pelo show, mas por ele ser desviado, de repente ele foi tocado por uma angústia terrível, que o Espírito Santo começou a falar: o que você está fazendo aqui? E um dos portais de acesso do satanismo para a bruxaria é música. Música é energia pura. E aí você tem a fala, não sei se você viu a fala de um jovem dizendo: nós vamos entregar nossa alma a Lady Gaga e vamos descer ao inferno de tobogã. Eu vi. Então você vê uma adoração a Lúcifer dentro de um show. Outra questão é quem participou do show. Né? Você vê que, e não tocando, né, nessa questão da bandeira colorida, mas você vê que a classe que estava ali são os adeptos. E olha quem eles estão, para quem que eles estão se entregando. É como que se Lúcifer abraçasse esse povo. Como que se ele só encontrasse conforto nas trevas. É por isso que Paulo já havia profetizado a respeito dessa geração, Romanos 1, né? Por isso Deus os abandonou. Os entregou. Os entregou. O Brasil já vive caos, né? Mas a gente vai ver coisas acontecer daqui para frente. Os crentes que não enxergam, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia. Não. A Bíblia, Jesus disse o que em João 3,19, família? E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Então veja bem, Deus só está dando ao homem o que ele quer. Então, se teve mesmo 2 milhões de pessoas, foi 2 milhões de pessoas que foram lá com objetivo, sabendo que ela é adepta ao satanismo. Todas as pessoas foram cultuar uma pessoa que serve a Lúcifer. E ela fala abertamente. Teve uma parte do show que meio que ela se comunica com Satanás. Meu Deus. Como sendo o libertador, o iluminador da vida dela. Qual é o nome do show da Lady Gaga? Você viu qual é o nome do show dela? Eu não vi, pastor. O nome do show dela foi Caos. Caos. O novo álbum da Lady Gaga é Caos. O show antes do Brasil, que eu não sei onde foi, aconteceu um fato. Ela mandou um documento para a equipe que ia receber ela. E ela pediu 6 hienas. Tá repreendido. Que não podia ter nenhuma parte do corpo quebrado, nada. Para que ela pediu essas hienas? Perfeito. Como na Bíblia, animais perfeitos para quê? Sacrifício. Sacrifício. Então isso foi o show antes do Brasil. No Brasil aconteceu um evento. Você viu o que ela pediu quando ela chegou no Brasil, no aeroporto? Você não viu? Não. Ela pediu que todas as luzes... Estava acompanhando os Gideões, não conseguia acompanhar nada da Lady Gaga, não.
Todas as luzes, ela chegou na quinta-feira, todas as luzes do aeroporto do Galeão teve que ser desligada para ela passar. Meu Deus. Ela veio debaixo da escuridão já, né? E as pessoas acham, não, ela pediu privacidade. Não, nada a ver, ela podia colocar o boné, entrar no carro, e ela pediu para tudo se apagar, para ela se conduzir ao carro e ir para o hotel. Já começou por aí. Então veja bem, o show antes ela pede as hienas, no show do Rio, ela pede a escuridão. Outra questão, que foi a questão do Rio de Janeiro, que ela falou que seria o maior show da vida dela. Ela já fez show no Rio de Janeiro, e ela tem a palavra Rio tatuada no pescoço dela, você sabia? Não. Tá no pescoço dela, Rio. Que ela ama o Rio de Janeiro. E foi, na realidade, o maior show da vida dela. Tá sendo noticiado no mundo esse show dela, né? E como é que começa o show da Lady Gaga? O palco abre um espelho. Você já assistiu a Rainha do Gelo? Já. A Rainha do Gelo é o espelho, né? Os demônios são os cacos dos espelhos. Então o espelho até tem uma... Eu não vi essa missionária que era bruxa. Tem uma missionária aí na internet falando sobre o espelho como portal, né? Que é um lugar de acesso de demônios. Então, veja bem, o show começa com um espelho com a mulher vestida de escarlata do Apocalipse. E o nome da música é Abracadabra. E o que é o Abracadabra? É a invocação do caos. E o show leva todos a querer fazer um pacto e se entregar totalmente às trevas. Repreendido. E aí você vê, é um portal que se abre para trazer o quê? O caos. A Madonna chegou no Brasil bem na época da enchente do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, ela enquanto ela estava fazendo o ritual, estava acontecendo a enchente, né? E a Lady Gaga, ela veio ao Brasil para invocar o caos. Não só sobre o Brasil, porque a visão de caos é mundial. Então tu acredita mesmo que ela veio ao Brasil, esse show foi da um Lady Gaga... portal espiritual para trazer o caos. E aí, quando você vê toda a imagem, né? Quando ela começa... Veja também... Eles atribuem a mulher vestida de vermelho, ela começa a conversar com o espelho e de repente é como se a mulher incorporasse nela. E até ela fala, ela tem uma fala dela conversando com o espelho, que as mãos delas atrofiam, possessão demoníaca. E aí a mulher diz, né, como ela está pedindo o caos, fala, mas você nunca mais vai ter paz e tal, mas e a Lady Gaga diz, não, eu prefiro isso. Aí você começa a ver no show que não é um show, não é arte, não é cultura, mas é invocação a demônios. Meu Deus. Aí veja que aconteceu algumas coisas. Depois do show teve pânico, as pessoas entraram em crise, pânico. Teve a Juliette, né, que foi a vencedora do BBB 21, que ela teve uma crise, que foi proibido filmar ela, da crise que ela teve de pânico, de choro, durante o show. Por quê? Porque são invocações. Ou foi crise de choro, ou crise ou possessão, né? E aconteceu algo mais forte ainda. Uma pessoa desapareceu no mar antes de iniciar o show. Enquanto muitos enxergaram apenas um espetáculo de música e entretenimento, Deus encontrou um coração quebrantado em meio à multidão. Esse testemunho nos lembra que nem a escuridão mais densa impede a luz de Cristo de alcançar um desviado. Mas também nos alerta a consequências espirituais reais quando se cultua o que se opõe ao reino de Deus. Que esse relato sirva como chamado ao arrependimento e à vigilância, porque o inimigo não esconde mais suas intenções. O tempo de brincar com as trevas acabou. É hora de decidir a quem pertence nossa adoração. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Escreva nos comentários, Senhor, eu me rendo ao teu chamado. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.